Olá pessoal, bom, agora nós finalizaremos a disciplina de hidráulica com o assunto referente ao estudo dos condutos livres, tá? Pessoal, até agora a gente viu estudo dos condutos forçados. Toda vez que a gente trabalha com bombeamento, a gente está trabalhando com conduto forçado. Para finalizar a nossa disciplina, nós trabalharemos com os condutos livres, ou seja, são aqueles condutos que por onde a água se movimenta, né, de um lugar a outro por meio da ação da gravidade. E a gente já tinha visto uma certa introdução a respeito em aulas anteriores, tá? Bom, e quando a gente está falando de condutos livres, a gente está falando especificamente dos canais. E a gente já viu que os rios, de modo geral, são canais, tá? Mas o que nos interessa hoje são esses canais que a gente pode dimensionar, tá? E existem muitos canais por aí, canais de irrigação, canais de transposição, enfim. Bom, mas como definição, canais são condutos por onde o fluido escoa submetido à pressão atmosférica, tá? Essa daqui é a principal característica que os diferem de um conduto forçado. Tá? Então, basicamente, essa é a definição simples de canais. Essa aula vai ser uma aula relativamente simples, né, de modo que a gente entenda só os principais parâmetros a serem adotados, né, para efeito de cálculo básico, né, de um dimensionamento de canal, tá bom? Bom, vamos lá. Quando eu estou falando de canais, a gente vai ver que existem diferentes tipos de canais. Mas eu quero que vocês anotem alguns pontos importantes que eu vou destacar em diferentes slides. O primeiro ponto que eu quero que vocês destaquem são os parâmetros dos canais, ou seja, como esse canal ele é dividido, na verdade as partes desse canal. E a gente vai ver o seguinte: esse aqui, por exemplo, é um canal trapezoidal. A gente consegue observar que ele é no formato de trapézio. E por ele ser em formato de trapézio, ele apresenta especificações relativas a esse formato. Né? E o que a gente pode ver aqui? Olha, então a gente tem como parâmetros desse tipo de canal aqui, por exemplo, a base maior, que é importante para efeito de cálculo, a base menor, né, do meu canal. A gente tem a altura de escoamento. O que seria essa altura de escoamento? É essa altura da minha base maior até onde vai a minha base menor, né? A parte molhada. Então, isso aqui é minha altura. É importante isso daqui. Essa altura de escoamento ela é diferente da altura do canal. Se for observar, a altura do canal é isso aqui, ó. Tá? Então, não confundir a altura do canal com a altura de escoamento. A gente faz o dimensionamento para essa parte, né, onde realmente a água está molhando o canal, que a gente chama, a parte molhada do canal, tá? E essa estrutura bem aqui, ó, que a gente chama de borda livre, é essa borda que está sendo, que eu estou marcando aqui para vocês. Tá bom? Então, basicamente, esses são os parâmetros relativamente simples dos canais que a gente tem que entender. Essas partes aqui, ó, que a gente consegue discriminar dentro do canal, é o que a gente chama também de talude. Tá? Vocês podem encontrar esses nomes aí, então essas especificações também são chamadas de talude. Mas isso daqui, por enquanto, é só para efeito mesmo de curiosidade, para a gente ter um entendimento maior a respeito dos componentes de cada canal, tá bom? Bom, agora o segundo ponto que eu quero que vocês anotem são os tipos de canal. Não, existem vários tipos de canal, mas basicamente existem hoje esses três tipos aqui, ó. Trapezoidal, e quando eu falo em tipo de canal, eu estou falando basicamente na forma como ele é projetado. Então a gente tem o trapezoidal, a gente tem o quadrangular e a gente tem também o triangular. Existem outros também, como semicirculares, tá? Mas basicamente esses são os mais utilizados, principalmente esse aqui, ó, tá? O trapezoidal. Se a gente for ver os canais de modo geral, basicamente esses aqui são os mais projetados, tá? E agora a gente começa de fato a trabalhar com o dimensionamento dos canais, tá? Onde de fato a gente começa a trabalhar com os cálculos, né? Quais são os cálculos básicos que eu tenho que trabalhar dentro de um canal? Pessoal, é o seguinte: quando eu falo de elementos geométricos do canal, a gente vai ver que existem três elementos geométricos. Então vocês vão anotar quando o professor falar ou pedir na prova, calcule os elementos geométricos do canal. Vocês têm que ter em mente que são três. Eu vou mostrar quais são. Primeiro elemento geométrico do canal, e aqui eu tenho dois tipos de canal. Vou trabalhar com esses dois principais aqui, tá?
que é o trapezoidal, e esse retangular, tá bom? Primeiro elemento geométrico do canal, que a gente chama de área molhada. Como é que eu calculo essa área molhada e o que é essa área molhada? Então, conceitualmente, a área molhada é a área da seção transversal que mantém contato com a água. Ou seja, a área molhada é isso aqui, ó. É tudo que está aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Aqui, tá? Isso aqui é a área molhada, mesma coisa aqui, ó. Tá bom? Isso tudo aqui é o que a gente chama de área molhada. E como é que eu calculo essa área molhada? Pessoal, isso daqui é aula básica, de matemática básica, lá da parte de geometria. Não sei se vocês lembram. Bom, mas se não lembram, eu vou mostrar para vocês basicamente como se calcula para esses dois tipos de canais, tá? Olha só, como eu calculo a área molhada para esse canal, para o trapezoidal, vocês vão usar essa fórmula, e a área molhada para esse tipo de canal aqui, ó, tá? Olha só, qual é a fórmula do trapézio? A gente aprende lá, ó, a fórmula do trapézio é o quê? É a base maior, a gente já aprendeu o que é a base maior, que é esse aqui, mais a base menor, que é esse bem aqui, dividido por 2, que é da fórmula, vezes a altura, tá? Do meu canal, tá bom? Então, basicamente, é assim que a gente vai calcular a área molhada. E quando eu falo de altura, pessoal, é a altura molhada, no caso, esse Y bem aqui, ó, tá? Tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a fórmula para a gente calcular a área molhada de um trapézio, tá? Se o canal especificado for um trapezoidal, essa é a fórmula que eu vou utilizar, tá bom? Lembrando que, deixa eu olha aqui, lembrando, pessoal, que a área molhada, anotem aí, tá? A área molhada é sempre dada em metro quadrado, desculpa, sempre em metro quadrado, tá bom? Então, deixa eu só marcar uma coisa aqui, ó. Na verdade, ó, entre parênteses, isso bem aqui para vocês não se confundirem, tá? Então, o que é a área molhada de um trapézio? Base maior mais base menor dividido por 12 vezes a altura. Ponto, só isso. E a unidade em metros quadrados. E como eu quero calcular a área molhada desse tipo de canal aqui, ó? Esse canal quadradinho aqui, ó, retangular. Basicamente, é a forma a forma de calcular essa área aqui dele, que é a base vezes a altura. Isso daqui é básico, tá? Então, como eu calculo somente a base vezes a altura. Somente isso, e eu vou ter também em metros quadrados, tá? Qual é a minha área? Metros quadrados sempre, pessoal. É só essa fórmula. O que eu peço para vocês no momento? É diferenciar o trapézio desse outro aqui, tá bom? Trapezoidal, essa forma. Quadrangular, essa forma, tá? Sempre em metros quadrados. Ok, então vamos lá. E aqui eu mostro para vocês os outros dois elementos geométricos do canal. Então, a gente já viu como calcular a área molhada. Depende da fórmula geométrica de cada um dos canais. Simples, moleza. Elemento 2, perímetro molhado. O que é esse perímetro molhado? Olha só, gente, é o somatório dos comprimentos dos canais em contato com a água, pessoal, sempre dado em metro. Olha que moleza isso. Qual é o perímetro molhado desse canal? Nada mais é do que o somatório disso, mais isso, mais isso. Só isso. Tá? Então, se aqui tem 1 metro, aqui tem mais 1 metro e aqui tem 1 metro também, logo o perímetro molhado é de 3 metros. Muito simples. Qual é o perímetro molhado desse aqui? Ó? Aqui, mais esse, mais esse. Pessoal, é muito simples isso daqui. Então, quando eu pedir cálculo de perímetro molhado, é só o somatório dessas bordas. Tá? Borda, lembrando, as bordas que estão em contato com a água, que terão contato com a água. Só isso. E por último, eu tenho o raio hidráulico como o meu elemento, como o meu terceiro elemento geométrico do canal. E o que é o raio hidráulico? Nada mais é do que, pessoal, eu tinha repetido aqui, ó, desconsiderem, agora que eu vi esse errinho aqui, ó, desconsiderem esse conceito aqui, ó, porque na verdade é a parte de cima. Então, vocês vão colocar aí, ó, o que é o raio hidráulico? O raio hidráulico nada mais é do que a área molhada dividido pelo perímetro molhado, ou seja, a relação entre área molhada e perímetro molhado. Como é que eu calculo o raio hidráulico? Deixa eu ver se eu coloco bem aqui. O raio hidráulico, vou colocar, deixa eu sair um pouco, calma aí, gente, peraí.
vou fazer o seguinte, como eu vou mandar os slides para vocês, eu vou corrigir essa parte bem aqui, eu mando corrigido, tá? Mas o raio hidráulico nada mais é do que a relação entre área molhada e perímetro molhado. Como é que eu calculo o raio hidráulico? Área molhada dividido por perímetro molhado. Simples, é só isso, pessoal. Quando pedir calcule os elementos geométricos dos canais, é somente isso aqui, tá bom? Então, elementos geométricos dos canais, prefeito de cálculo, só isso, tá? E diferenciando, claro, um do outro. Mas, aqui tem a parte um pouquinho mais complicada. Na verdade, mas não muito. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Pronto, melhorou aqui. Pessoal, olha só, que a gente trabalha na questão de dimensionamento do escoamento, ou seja, são fórmulas de escoamento que a gente precisa determinar nos canais, tá? E quando eu falo de fórmulas de escoamento, eu estou falando de 3 pontos: vazão, velocidade de escoamento e tem esse valor do coeficiente de rugosidade, tá? Que a gente chama de fórmula de Bazinho, ou de Bazan também. Bom, mas eu vou explicar o que é isso. Pessoal, são 3 fórmulas simples, né? Relativamente simples, que vocês precisam entender, tá? Isso aqui pode cair na prova, tá? Mas com certeza os elementos geométricos dos canais cairão. Mas isso aqui posso colocar, mas eu quero que vocês estudem, tá bom? Pessoal, a gente começa sempre, olha só como vocês vão perceber que uma coisa aqui, ó, puxa a outra. Olha só isso. Primeiro eu vou querer calcular a vazão. Eu já aprendi que vazão é a área vezes a velocidade, mas como eu estou trabalhando com o canal, o que vai ser a vazão? A vazão vai ser a área molhada, que é um elemento geométrico do meu canal, vezes a velocidade de escoamento, tá? Ou seja, a área molhada vezes a velocidade de escoamento. Vocês vão perguntar, professor, mas como é que eu vou calcular a velocidade de escoamento? É aí que vocês vêm para a segunda fórmula. Como é que eu vou calcular essa velocidade de escoamento? Velocidade de escoamento se dá pelo coeficiente de rugosidade do canal vezes raiz quadrada, ou na verdade a raiz, né, de quê? Do raio hidráulico vezes a inclinação do canal. Todo canal vai ter seu raio hidráulico. O que é o raio hidráulico? É um elemento geométrico do canal também, que a gente calculou, vezes a inclinação. Essa inclinação é sempre dada em metros por metro, ou seja, quantos metros eu tenho de desnível em cada metro, por metro, né? Mas esses valores aqui, ó, de inclinação, geralmente já vem na questão para vocês, ou é já determinado em projeto, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Então, o que eu já tenho? Eu vou ter na questão a inclinação, que é esse bem aqui, e eu tenho o raio hidráulico, que nessa altura eu já calculei. Mas eu não tenho esse coeficiente de rugosidade. Se eu não tenho coeficiente de rugosidade, eu vou ter que calcular ele. E eu venho para cá, ó. Fórmula do coeficiente de rugosidade, seja, valores de C, que é o coeficiente de rugosidade. E eu vou utilizar essa fórmula bem aqui, pessoal, que aparentemente é complexa, mas ela não é não. Bom, o que é essa fórmula? Como é que eu vou encontrar esse valor de C? Vai ser 75, deixa eu apagar uma borracha aqui, 75 dividido, isso aqui é da fórmula 1 mais, vocês vão abrir um parêntese, M, que esse valor é um valor tabelado, referente ao material utilizado, né, para a confecção do meu canal, dividido pela raiz do raio hidráulico. Olha, continua o meu raio hidráulico. É muito simples, pessoal. Essas aqui são as fórmulas. Assim, quando vocês olharem, vocês vão perceber que é muito simples, tá? É muito simples mesmo, tá? Então, olhem para o que pede, né? Quais são essas fórmulas de escoamento, no caso, vazão, velocidade e os valores de coeficiente de rugosidade. É uma coisa dependendo da outra. Com isso, a gente tem todos os cálculos necessários para dimensionamento de um canal. Obviamente, pessoal, que é muito complexo, muito mais complexo os assuntos referentes aos canais. Mas, por enquanto, eu quero que vocês tenham esse entendimento básico do que a gente calcula, do que a gente precisa projetar para determinar esses aspectos, né? Tanto questão de canal quanto questão de bomba. E aqui, ó, eu deixo um exercício para vocês. Esse exercício aqui é importante. Pessoal, lá num dos exercícios que eu mandei para vocês, que está no sistema, eu coloquei uma questão parecida com essa. Só que aquela questão lá, ela é um pouco mais complexa. Então, a questão que aparecer de canal lá, vocês vão desconsiderar e vocês vão considerar essa aqui,
tá bom? Vocês vão considerar essa questão aqui, porque aqui ela está com um pouco mais de complexidade, mas é basicamente a mesma coisa. Então, o que eu quero? Vocês têm dois canais aqui, ó. Eu quero que vocês calculem os elementos geométricos dos dois canais. Quais são os elementos geométricos? Área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico. Calculei essas duas coisas aqui, ó. Agora vocês vão fazer o quê? Ó, eu já dou as informações da inclinação e eu dou também aquele material, os valores do material de construção, que é o Mzinho da última fórmula. Com isso, vocês vão calcular a vazão, né? Calcular também a vazão dos dois canais. Muito simples, isso daqui é perfeito de treinamento, tá? Bom, pessoal, com isso a gente encerra os assuntos da nossa disciplina. A nossa prova vai ser dia 27, no sábado, tá? Espero que todos estejam, né, nesse horário. Eu acredito que a gente pode marcar ali pelas 8 horas, tá? 7, 8 horas, 7 e meia, 8 horas. Como envolve cálculo, eu deixarei o sistema aberto por umas 3 horas. 2 ou 3 horas. Não, eu deixarei 2 horas de sistema aberto, tá? Embora seja de marque, vocês vão precisar fazer os cálculos, tá bom? Mas eu vou querer só as respostas letra A, letra B ou letra C assim, tá bom? Bom, ou eu posso mudar isso, mas isso um pouquinho mais lá pra frente. Ainda tem uma semana para planejar isso. Pessoal, estudem, tá? Com essas aulas aqui, ó, aulas que, do meu ponto de vista, simples, bem básicas, sem muita complexidade, né, de fácil entendimento. Agora é preciso que vocês estudem, trabalhem lá com os exercícios que eu mandei. Pessoal, e tentem trabalhar em grupo. O que é isso? Ah, uma pessoa resolveu, manda para uma outra pessoa para ver se aquele resultado está batendo. Ah, não ficou na dúvida? Ficou na dúvida em alguma coisa? Entre em contato com o professor que a gente tira sem problema nenhum. Nos últimos dias, eu estou tendo um retorno de algumas pessoas. Isso é bom, mas eu queria mais, na verdade. Mais pessoas viessem, não somente para falar de trabalho, mas para falar, professor, você pode me explicar isso, explica aquilo, que eu ainda fiquei numa certa dúvida. Isso daí é importante, tá? Vocês podem mandar mensagem à vontade para mim até o dia 27, tá bom? Então, gente, bons estudos para vocês, tá? E a nossa prova, ela não vai fugir do que foi apresentado nessas aulas aqui, tá? Eu sei que realmente a dificuldade é muito grande, principalmente com essa circunstância, mas essa é a alternativa que a gente tem, tá bom? Então, bons estudos para todos e até o dia 27.